Muito bem, nós vamos dar continuidade à nossa série hoje, no Credo dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar especificamente a parte que fala sobre de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão de julgamento. Antes de começarmos, vamos fazer a leitura do Credo, todo mundo junto. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Hoje, o tema do nosso estudo é de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nosso texto base, nós vamos, obviamente, como nós temos feito, olhado muitos outros textos, mas nós vamos ler, o texto base é Apocalipse capítulo 20, os versículos 11 ao 15. Nós vamos ler sobre o julgamento do grande trono branco. Não vou entrar em todos os detalhes, mas nós vamos abordar esse texto. Lembrando aqui que cada doutrina que nós estamos passando, que o Credo dos Apóstolos defende, nós não estamos querendo destrinchar a doutrina inteira, porque nós não temos tempo para isso. Ontem o pastor Timóteo foi falar aqui de bibliologia, foi 2 horas, na outra vez também nós falamos outro aspecto, então só uma doutrina básica sobre Bíblia, nós gastamos 4 horas, né? Então aqui nós temos 50 minutos de pregação, não dá para a gente passar por tudo. E lembra também que o objetivo do Credo dos Apóstolos é dizer o que nós cremos como cristãos, o que é que nós acreditamos, qual é a base da nossa fé. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, nós podemos lhe ajudar, nós podemos, se não tivermos como fazer, mas iremos dizer uma pessoa da igreja para lhe ajudar. Então, se você tem dúvida no que estamos estudando aqui, pode nos procurar após o culto. Existe hoje em dia uma ideia muito errada acerca de julgamento. Essa palavra julgamento, ela é praticamente quase proibida de dizer, né? Em muitos contextos, você falar de julgamento como se fosse ofensivo. Você está me julgando, você está isso e aquilo outro, né? Então, essa palavra julgamento, ela tem sido tomada muito errado nos últimos dias. As pessoas, no geral, se acham tão prepotentes de um jeito. Não, isso não é só de hoje, nós vemos aí na história da humanidade bíblica o quanto as pessoas são arrogantes a ponto de elas não se acharem que deveriam ser julgadas por alguém. A realidade é que as pessoas se acham, no geral, muito boas, se acham que são boazinhas, se acham que são tão poderosas num certo sentido de que elas não deveriam ser julgadas por ninguém. Apesar de muito evidente atualmente, essa não é uma ideia nova, como eu falei, dessa questão de que você não pode me julgar, ou que se na realidade não existe um Deus que vai julgar as pessoas com esse poder todo, com essa raiva, né? Que muitas pessoas olham para Deus como um Deus legalzinho, né? Um Deus paz e amor, e que se Deus é esse Deus paz e amor, certamente Ele não traria julgamento sobre as pessoas. Deus, Ele não puniria ninguém. A ideia de ver Deus como alguém que pune hoje é quase uma utopia, não existe isso, né? Deus não pune ninguém, todo mundo vai ser salvo, no final das contas vai todo mundo estar lá no céu. Essa não é uma ideia nova. Existia alguém muito conhecido, um filósofo muito conhecido chamado Epícoro. Ele era um pouquinho antes ali de quando Jesus chegou, no século 2 ou 3 antes de Cristo. Ele tinha uma ideia, e você vai ver algumas ideias aí na filosofia ainda bem latente de Epícoro, né? Principalmente sobre a existência de Deus, a existência do mal. Foi ele que começou mais essas perguntas. Mas ele olhava para o mundo e via todas essas coisas, o mal aí no mundo, pessoas que morriam, passavam por dificuldades. Então ele chegou a uma conclusão: rapaz, se o mal existe,
Ou Deus não existe, ou então Deus não é bom. Óbvio, então essas duas coisas não podem ser verdade. Quer saber de uma coisa? Epicuro chegou a uma conclusão assim: rapaz, essa ideia de que Deus bom aí, que cuida das pessoas, mas ao mesmo tempo um Deus que julga, essa ideia aí não existe não. Esse Deus é uma fantasia. Se existe um Deus que vai julgar, não existe Deus. Na cabeça dele, se Deus de fato era um Deus bom, ele não poderia julgar ninguém. E essa ideia ainda está bem presente nos dias atuais. Se Deus é um Deus bom, ele não pode punir ninguém, ele tem que ser um Deus que vai ser aquele Deus de paz e amor. A ideia de um Deus de paz e amor difundida no mundo coloca Deus como alguém obrigado a não punir ninguém e salvar todas as pessoas que são tidas como pessoas boas, sejam elas quem forem. Se você estiver num lugar e a pessoa simplesmente dizer assim: era uma pessoa tão boa, ela tem que estar no céu, né? Porque Deus, ele não pode punir ninguém. Na realidade, as Escrituras nos mostram verdades acerca do julgamento que Deus trará sobre esse mundo, que certamente não agrada a muitos, mas que é preciso ser ensinado. Existem algumas verdades na Bíblia, existem algumas verdades que não podem ser deixadas de ser ensinadas, e que elas podem trazer, por um lado, conforto, ou elas podem trazer desespero e raiva por um lado, mas nós precisamos ensinar. E o credo dos apóstolos, como era algo básico a respeito da fé, eles não excluíram essa questão de julgamento. Mesmo vivendo ali no século 2, 3, eles não deixaram essa parte de julgamento. Deus vai vir para julgar vivos e mortos. Eles colocaram no credo, porque a Bíblia fala sobre isso. E nós também não podemos excluir essa parte. O credo não deixou de incluir essa importante verdade acerca da justiça de Deus. Veja, até um cântico muito antigo que nós certamente conhecemos, que ele está no Cantor Cristão também, um hino número 112 do Cantor Cristão, e tem uma história muito linda, não vou contar a história toda desse cântico, depois você pode procurar, mas é um cântico que a gente conhece, que ele diz, a expectativa do crente de que um dia Deus vai vir julgar esse mundo, ele vai vir reinar sobre esse mundo e vai trazer julgamento. Ele diz aí, e por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Veja os dois aspectos do cântico. Todos grandes e pequenos irão encarar o juiz. Ao mesmo tempo, os remidos irão se regozijar. Vencido tem Jesus. Por isso que eu falei, a questão de julgamento, você pode ver dois aspectos aqui. Um aspecto de desespero, de alguém que vai encontrar o juiz, o justo juiz, aquele que não julga com iniquidade, aquele que é puro, ele é a justiça total. Mas também você pode ver por outro lado, que você vai escapar desse julgamento por causa do que Jesus fez. Vamos ler o nosso texto, Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 ao 15. A palavra de Deus diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos que estavam nele. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, está diante de nós, aberta, nós lemos aqui a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, enquanto pregamos, enquanto ouvimos a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja aplicando as verdades no nosso coração. Verdades muitas vezes difíceis de serem ditas, mas que elas precisam serem ditas, porque o Teu Espírito é o que age nos nossos corações, nos confrontando, nos confortando e nos mudando através da palavra. Que hoje à noite, ó Deus, seja uma noite de transformação a respeito do caráter do Senhor,
a respeito de quem o Senhor é. Seja uma noite, Senhor Deus, de decisão de obedecer a Tua palavra e sair daqui dispostos a praticar. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra e que o Senhor faça a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Primeiro aspecto, irmãos, quando nós falamos a respeito de julgamento, você vai ter aí o seu esboço, mas antes disso eu queria dizer qual é o meu objetivo para você, enquanto nós estamos aprendendo sobre julgamento. O meu desejo é que, quando você pensar no julgamento de Deus, que Deus executará nesse mundo, que isso possa lhe trazer uma esperança e um conforto enquanto você vive nesse mundo mal. O meu desejo é que, enquanto você vive nesse mundo mal, e nós pensamos aqui sobre julgamento, sobre um Deus puro, justo, que vai trazer juízo, você possa olhar para isso e você tenha conforto e esperança. Esse é o meu desejo enquanto nós estamos olhando as verdades das Escrituras. O primeiro ponto que nós vamos olhar é que o julgamento exalta os atributos de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras, o julgamento que Deus vai trazer sobre esse mundo, o julgamento que Deus faz sobre esse mundo, é um julgamento que exalta os seus atributos. O que é atributos? Atributos são características atribuídas a Deus. São características dele. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Essas são características, atributos dele. Então, quando nós falamos sobre julgamento, esse primeiro ponto, nós vemos que julgamento exalta esses atributos de Deus. Julgamento exalta quem Deus é, de fato. A primeira coisa que devemos reconhecer é que Deus julgará o mundo com justiça. Deus não julgará esse mundo baseado em méritos. Deus não julgará esse mundo baseado em quem eu e você somos. Deus julgará esse mundo baseado em quem Ele é. E Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo. Quando nós vemos aqui, antes de tudo, deixa eu ir passando para não perder, Deus julgará o mundo com justiça. Deus, Ele julgará o mundo com justiça porque Ele é o único Deus justo por natureza. Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua natureza. Se Ele é um Deus justo, é um justo juiz, Ele não pode negar quem Ele é. Nós vemos aí, Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 4, a palavra de Deus diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, ou seja, Deus é fiel. Olha só a exaltação do atributo de Deus, fiel. Ele é um Deus que Ele cumpre aquilo que prometeu. A outra coisa é que nele não há injustiça, zero resquícios de injustiça, zero. Ele é totalmente justo. E aí continua, Ele é justo e reto. Imagina você pega, como que a gente chama? Prumo, né? Aquele prumo que você coloca em cima de uma mesa e tem lá as medidas, e você olha para ver se está perfeito uma parede. Quem trabalha em construção civil, Felipe, aí sabe mais do que eu, você coloca lá para ver se, porque aquilo pode causar um grande problema, se aquilo ali não for algo que esteja reto. Em Deus, se colocar essa medida de justiça, de retidão, Deus é totalmente reto, perfeito. Só Ele é totalmente reto e perfeito. Outra coisa que nós vemos é, Deus julgará o mundo com justiça, Deus é o único justo por natureza, e outro, somente em Deus poderá ser vista a justiça completa que esse mundo espera. Às vezes nós ficamos com raiva porque acontece alguma injustiça, né? Quantos de nós aqui não vimos já algo na TV, alguma coisa que foi julgada e que nós olhamos, como é que pode isso acontecer? Uma pessoa que cometeu um crime absurdo e daqui a pouco ela foi solta. E você olha, como que pode um juiz conceder um habeas corpus para uma pessoa dessa? Como é que pode? E a gente fica chateado com as injustiças. Em Deus, somente nele, nós poderemos ver a justiça completa que nesse mundo não tem. Só nele. Nós esperamos, porque de fato nós temos ainda os resquícios da criação, a imagem de Deus em nós, mesmo que manchada pelo pecado. Mas nós ainda temos a imagem de olhar para as coisas injustas desse mundo e dizer, como é que pode isso? Como é que as coisas acontecem desse jeito? Como é que as pessoas fazem isso? Quando nós olhamos para as verdades das Escrituras, nós vemos que só nele há essa justiça completa. Só nele, só em Deus.
Ninguém nesse mundo, você nunca vai conseguir, por mais que seja uma pessoa boa, um juiz legalzinho, um juiz que seja um cara que quer seguir a lei, em algum momento ele vai cometer algo que você vai olhar e dizer, esse cara é injusto. A própria lei pode ser injusta, dependendo do ângulo que você olha. Só em Deus a gente vai olhar e ver completamente essa justiça. Veja o que o Salmo 58, como é que o salmista começa dizendo, perceba esse salmo. O salmo é muito interessante que o salmista começa perguntando se há justiça nesse mundo, se os juízes são justos. E ele vê que não há, mas ele termina o salmo de uma maneira muito interessante. Veja, os versículos 1 e 2 diz assim, será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Uma pergunta que ele está fazendo para os juízes da terra. E aí ele responde, longe disso, pelo contrário, no íntimo de vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Ele desenvolve o salmo, fala das injustiças ali que está acontecendo, mas ele conclui de uma maneira maravilhosa. Está olhando para os juízes no começo, ele termina olhando para Deus. Veja como ele conclui o salmo. Então se dirá, na verdade a recompensa para o justo. De fato, há um Deus que julga na terra. Ele olha para os juízes e vê iniquidade, vê injustiça, mas quando ele volta os olhos deles para Deus, ele diz, ele conclui, de fato, há um Deus que julga na terra. Ele sabe que ele só pode achar essa justiça que ele busca em Deus. Nós olhamos todas as chateações que vemos aí, no meio desse mundo. Políticos que são julgados por amigos deles, né? E aí a gente vê assim, como é que pode? O cara que foi colocado lá, julga o cara que colocou ele. Aí o cara vai e absorve ele. A gente vê isso, né? O chamado foro privilegiado que a gente tem aqui. Vou dizer uma coisa aqui, que talvez se tivesse algum político aqui, ele ia ficar aterrorizado. No tribunal de Deus não existe foro privilegiado. Todos serão julgados com equidade. Equidade é sem iniquidade. Deus vai julgar, seja ele o homem mais rico do mundo, seja ele o mais pobre do mundo. Deus vai julgar igualzinho todos eles. Não tem alguém chegar lá e dizer assim, ei Deus, tu sabe que eu era o cara lá no Brasil, né, no Senado, na Câmara, no, sei lá, presidência. O Senhor sabe quem eu era. Diante de Deus não tem isso. Foro privilegiado diante de Deus não existe. Existe justiça. Deus é justo. Os atributos de Deus, no momento em que Deus for julgar esse mundo, Deus vai julgar com equidade. Não tem um resquício sequer de injustiça diante de Deus. Então, quando nós olharmos a respeito de julgamento de Deus, antes de você se atemorizar, antes de você se aterrorizar, ou antes de buscar qualquer outra coisa, saiba que julgar, quando Deus julgar esse mundo, Ele primeiro de tudo vai exaltar a sua santidade, a sua justiça, a sua fidelidade, a sua retidão. Deus vai exaltar aos seus atributos. Os atributos de Deus vão ser vistos como nunca nesse mundo. Se há um momento em que nós vamos ver justiça acontecer, é o momento em que todos esses homens, como nós vimos aqui em Apocalipse 20, todos, grandes e pequenos, como diz o cântico, estarão diante do justo juiz. E naquele momento ali ninguém fala, todo mundo só ouve, não tem chance de defesa ali. Deus vai ser um justo juiz, que Ele vai exaltar os seus atributos e Ele vai exaltar a si mesmo. A segunda coisa é, se isso nos causa não, né? Se isso causa terror, se você pensando, imagina, nós diante de Deus, o que é que nós vamos fazer, né? O que Davi diz, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Nós não queremos cair na mão do Senhor, mas certamente não cairemos. Se você confia em Cristo, se você foi alguém que colocou a sua vida nas mãos de Cristo, o julgamento, ao entendermos o julgamento, nós temos esperança. Se você foi alguém que colocou a sua vida nas mãos de Cristo, quando você entende sobre o julgamento, você vai desenvolver esperança. Por que você vai desenvolver esperança? Em nenhum lugar, quando Deus vai falar sobre julgar os homens, quando Deus vai falar sobre julgamento, de punição, em nenhum lugar das Escrituras você vai ver os filhos de Deus lá. Em nenhum lugar. Você vai ver que Deus está julgando aqueles que Ele salvou com o seu próprio sangue. Em nenhum lugar você vai ver que os filhos de Deus estão lá em julgamento,
recebendo punição de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras a gente vê isso. Os filhos de Deus não estão inclusos em nenhum lugar de julgamento, em nenhum julgamento. Quando a gente olha em Hebreus capítulo 9, os versículos 27 e 28, a gente vê que quando Deus de fato vier sobre essa terra, encerrar todas as coisas, Ele vem para resgatar. Não é que o texto usa salvar, mas não é salvar porque nós somos salvos, né, por causa de Cristo. Mas é resgatar, tirar todo aquele sofrimento e não punir. Ele não vem punir. A gente vê isso muito claro. A segunda coisa que a gente vê muito claro também nas Escrituras é que Paulo, quando ele está escrevendo a respeito de salvação, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando você olha para o julgamento que Deus vai trazer sobre os homens que estão longe dele, que não foram achados no livro da vida, como diz o texto, quando nós olhamos como filhos de Deus, nós olhamos com esperança, porque nós sabemos que aquilo ali não é algo que está direcionado para nós, não é algo que está direcionado para os filhos de Deus. Jesus também diz que as suas ovelhas, em João 10, 28, as suas ovelhas não serão arrebatadas da mão dele. As ovelhas de Deus têm garantia. As ovelhas de Deus, se você é uma ovelha de Deus e você tem convicção disso, você está seguro nas mãos de Deus. Quando nós olhamos essas verdades, nós podemos confiar que de fato Deus, Ele é fiel para nos garantir a salvação. Nós não devemos temer julgamento. Quando os apóstolos, né, na realidade dizem o credo dos apóstolos, mas quando aqueles irmãos ali dos primeiros séculos escreveram o credo dos apóstolos, chamado credo apostólico, eles estavam falando nesse ponto que Deus de fato é justo. Eles não estavam se colocando no meio, porque eles sabiam da doutrina bíblica de que nós não iríamos ser punidos. Por causa de Cristo, todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, né? Paulo usa esse termo em Colossenses, dizer que o escrito de dívida no nosso nome ele foi rasgado. Foi rasgado. Nós não temos nada mais que pagar diante de Deus. Nós não temos nada mais que pagar diante dele. Ao mesmo tempo que nós temos que estar alerta que o fato de nós não termos nada que pagar diante de Deus, mas nós também não devemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos que saber que Deus ainda requer de nós que vivamos uma vida de acordo com o que Ele pede. Nós vamos ver um pouco mais disso à frente. Salmo 9, versículo 7 e 8 diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Aí nós vemos dois aspectos de Deus. Enquanto ainda estamos nesse mundo, Deus julga esse mundo com justiça. Deus está trazendo justiça sobre esse mundo, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que Deus está totalmente ativo nesse mundo. E nós, quando nós olhamos que nosso Deus, Ele não só nos deixou nesse mundo e saiu aí, como dizem aí os deístas, né? Deus deu corda no mundo e saiu. Teísmo aberto, né? Que fala isso. Então, a gente vê que eles ensinam que Deus foi lá, criou o mundo, deu uma cordinha, deixou o mundo acontecer do jeito dele. Não. Deus está totalmente ativo no mundo. Deus está agindo da maneira que Ele quer. E Ele traz justiça sobre esse mundo agora. Mas, ao mesmo tempo, também, o salmista, ele nos dá um aspecto futuro. Ele diz: julgará os povos com retidão. Deus trará justiça com retidão nesse mundo. E nós podemos ter esperança de que nós não estamos inclusos nisso. Se nós somos salvos, filhos de Deus, nós temos nossas responsabilidades, que eu vou dizer mais na frente. Mas nós temos esperança antes de tudo. Temos esperança antes de tudo, que não precisamos estar pagando nada diante de Deus. Não precisamos estar fazendo sacrifícios diante de Deus para sermos salvos. Não precisamos precisamos ser bonzinhos, ser pessoas que estão ali tentando fazer boas obras para ser salvos, livres de julgamento. Nós não precisamos disso. Cristo fez tudo isso e nós já vimos isso um pouco mais atrás.
Deixa eu partir um pouco, vou gastar um pouco mais de tempo aqui. Antes de qualquer coisa também, o texto de 1 Pedro, capítulo 4, que nós vimos mais atrás, é interessante que quando nós vemos o texto de 1 Pedro, capítulo 4, e eles estão passando ali por sofrimentos. Passei um pouco mais teórico aqui, eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui agora, nessa parte da conclusão. Pedro, quando ele está escrevendo para o povo lá que estava passando por sofrimento nos primeiros séculos, Pedro, enquanto ele está encorajando os irmãos a fazerem boas obras, está encorajando os irmãos a dar bons exemplos enquanto eles estão vivendo, está encorajando os irmãos a fazerem aquilo que eles deveriam, ele disse assim, saiba que vocês vão passar por sofrimentos e perseguições. Mas ele disse assim, o Deus que irá julgar vivos e mortos, ele vai trazer justiça sobre esses. Isso é encorajador para nós. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos vivendo aqui como cristãos, para nós isso pode não ser uma realidade muito presente. Porque nós não passamos perseguições tanto quanto nossos irmãos passam na igreja no Oriente Médio, no continente asiático, em outros lugares do mundo, onde tem uma perseguição bem mais ferrenha. Nós não passamos tanto, então para nós isso é algo que é até mesmo mais distante. Mas imagina esses irmãos, olhando isso aqui, sabendo que eles estão pregando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, e que em algum momento Deus irá trazer justiça sobre essas pessoas que estão os perseguindo e que não se dobram diante de Deus. São arrogantes, são prepotentes, que continuam perseguindo a palavra de Deus, que continuam perseguindo o povo de Deus. E Pedro, ele nos lembra disso. Se nós sabemos que Deus permanece no seu trono, se isso nos dá esperança que haverá justiça de Deus, então podemos ser confortados enquanto estamos aqui, pois Deus permanece no controle de todas as coisas, até o dia em que Ele findará tudo o que vemos aqui. Nós podemos caminhar em esperança, Deus está no seu santo trono, como nós vimos no Salmo de número 9. Deus permanece no mesmo lugar. Enquanto nós vemos todas essas injustiças nesse mundo, nós não precisamos nos desesperar, estar colocando a nossa confiança em político A, pessoa A, fulano de tal. Nós não precisamos disso. Nós precisamos estar confiantes de que Deus irá trazer justiça completa nesse mundo. E isso deve nos dar esperança enquanto caminhamos aqui. Uma coisa que não podemos perder de vista é o fato de que Deus está no controle soberano de todas as coisas. E enquanto nós vivemos aqui, meus irmãos, isso é muito fácil de acontecer. Nós somos tão prepotentes, né? Nós queremos viver tão do nosso jeito, e aí nós esquecemos às vezes que Deus, Ele controla todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Deus controla tudo. Deus está no seu trono santo, julgando, olhando todo mundo o tempo inteiro. Ele não perde o controle de um só lugar do mundo em nenhum momento. O tempo inteiro Ele está no controle. Nós devemos ser consolados de que mesmo diante de toda essa loucura que vivemos aqui, há um Deus no trono e que não é um Deus parcial. Não é um Deus parcial. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele não precisa nem de nós. Graciosamente Ele resolveu nos salvar, graciosamente Ele mandou o seu Filho, como nós já vimos, sofreu o nosso sofrimento, morreu a nossa morte, venceu a morte, nós vemos tudo isso. E esse Deus grandioso, poderoso, que fez todo o trabalho de salvação, Ele está no seu trono. É o que o Salmo diz muito claro. Ele julga com equidade. E futuramente também Ele julgará com equidade. Isso é algo que deve nos dar uma esperança muito grande, irmãos. Isso é algo que deve nos dar uma esperança de que enquanto nós vivemos aqui, nós não precisamos confiar somente no que nós sabemos ou que pensamos. Nós devemos confiar de que uma hora Deus irá fazer o seu trabalho completo, tanto de nos levar para o descanso eterno com Ele, na eternidade, novos céus e nova terra, como também irá julgar as injustiças desse mundo. Deus não perdeu o controle, e isso deve nos dar esperança. Eu não sei se eu passei o outro ponto. Ponto 3, passei.
O ponto 3 é que o julgamento de Deus ele nos traz conforto. Não sei se eu passei por cima, não vi que eu falei o ponto 2. E o ponto 3 é o julgamento de Deus, ele nos traz conforto. O que vemos aqui agora, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. O que nós vemos aqui agora não define o nosso futuro, não define o futuro. O que nós estamos vivendo aqui dessas injustiças, como eu já falei, dessas loucuras que eu já falei, o que nós vemos aqui agora não define o futuro. O que define o futuro é o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Por causa da justiça de Deus, nós somos confortados no aqui e agora. Imagina só, você saber que existe um Deus grandioso, poderoso, controlando a sua vida e controlando tudo. Você olhar para todas essas injustiças que nós vemos aí, você deve ser confortado pelo Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que salvou a sua vida? Se você tem esperança futura, a esperança de que um dia tudo isso aqui findará e você estará com Ele, você deve ter conforto no presente. Conforto de que Deus, Ele controla tudo, Ele governa tudo, inclusive a sua vida também. Deus permanece em seu trono, como nós já vimos no Salmo 9, 7 e 8. Aqui é onde eu quero gastar um pouquinho de tempo. Primeira coisa que nós vemos de aplicação prática para as nossas vidas. Ok, olhando para todas esses pontos a respeito do caráter de Deus, justo, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus reto. Ao olhar para a esperança que nós temos agora, no presente, olhando para o futuro, nós temos esperança e o consolo que temos no presente. Como é que se deve implicar na minha e na sua vida? Primeiro de tudo é que, conhecendo a justiça de Deus, nós podemos ser confortados enquanto vemos as injustiças presentes. Como eu falei no começo, diante do trono de Deus, não vai haver ninguém que vai ser injustiçado. Ninguém vai ser injustiçado. Ah não, Deus foi injusto aí de punir essa pessoa. Ao mesmo tempo, ninguém vai ser salvo por méritos. Ninguém. Tudo é por Deus. Se você é salvo, é pelos méritos de Cristo. E se você vai ser condenado, Deus é justo, porque você não se dobrou diante dele. Deus não vai ser injusto em condenar e salvar ninguém. Ele salva quem Ele quer. Aqueles que não se dobrarem diante dele vão ser punidos, vão ser condenados ao fogo eterno, como diz Apocalipse capítulo 20, com justiça. É difícil nós pensarmos nisso. Imagina saber que pessoas irão passar a eternidade longe de Deus, em sofrimento eterno. Mas Deus está sendo gracioso. Se você ainda não tem a certeza de que irá passar a eternidade do lado dele, Deus está sendo gracioso em te alertar sobre isso, em trazer as verdades das Escrituras para que você possa se dobrar diante dele, ter a certeza de que você pode descansar eternamente com ele, novo céu e nova terra. Nós somos confortados enquanto vivemos aqui, enquanto vivemos nesse mundo de injustiça, porque sabemos que diante do grande Deus, diante daquele Deus que vai julgar tudo e todos sem injustiça, nós podemos ser confortados enquanto vivemos o tempo presente. A segunda coisa, deixa eu olhar aqui, meu esboço saiu. A segunda coisa é que, pelo fato de não sermos julgados como cristãos, não devemos viver uma vida de qualquer jeito aqui. Nós não devemos viver uma vida de qualquer jeito. Eu posso muito bem me segurar, né? Se Deus não vai trazer justiça sobre a minha vida, se eu já sou salvo mesmo, para que eu vou me preocupar com santidade? Para que eu vou me preocupar com como é que eu vivo? Deus vai garantir mesmo a minha eternidade? Isso é um pensamento que você pode estar muito enganado. 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 9 e 10, eles nos mostram uma realidade também
de um julgamento que nós teremos diante de Deus, mas não será de salvação ou condenação, será um julgamento de obras. Deus irá também nos fazer, nós iremos também prestar contas diante de Deus do que estamos fazendo aqui, de como estamos vivendo. Se você é um salvo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você confiou em Jesus como seu Salvador, a maneira como você vive aqui importa para Deus. Deus bate muito nessa tecla da santidade nas Escrituras. Se Ele fala muito a respeito da tecla da santidade, é porque santidade para Deus importa. Por que importa? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, Pedro ele nos chama também a sermos santos. Sede santos, e a base de nós sermos santos é porque Deus é santo. Eu não sou santo porque eu quero ser legalzinho, eu quero ser melhor do que o Samuel. Então eu vou mostrar aqui uma piedade maior, né? Vou mostrar que eu sou um pouco mais piedoso do que o Johnny. Não. Eu sou santo, eu busco ser santo porque Deus é santo. Então, não é porque você é salvo e não é porque você simplesmente colocou sua vida diante de Deus que você vai viver uma vida de qualquer jeito. Se eu não sou mais condenado, né? E é o que Paulo até fala em Romanos capítulo 6. Se a graça de Deus superabundou sobre o pecado, eu vou viver em pecado para que a graça de Deus seja ainda maior? Paulo diz o quê? De modo nenhum. Como é que nós vamos viver uma vida de pecado, nós que fomos salvos? Nós devemos viver uma vida de santidade diante de Deus, sabendo quem Deus é, sabendo que nosso Deus é um Deus justo, um Deus salvador, justo, mas um Deus também que vai punir aqueles que estão distante dele, que não foram encontrados no livro da vida. Nós deveremos olhar para esse Deus e sermos encorajados a viver uma vida de santidade, sermos encorajados a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus e não com a minha vontade. Porque eu conheço o meu Deus, porque o meu Deus é santo, porque o meu Deus é justo, eu quero ser cada vez mais parecido com Ele. Um outro aspecto também que nós devemos estar alertas é que, sabendo o que vai acontecer em breve, nós devemos ser encorajados em pregar o Evangelho agora. Como é? Agora me diga uma coisa, você sabe que vai acontecer uma tragédia e você está dentro de uma casa com várias pessoas, e você é alertado por alguém que vai acontecer essa tragédia. Alguém lhe contou uma notícia boa, tem como você fugir daí, tem alguém que pode te tirar dessa casa aí. Você ouviu a notícia, você tem tempo para contar para essa pessoa a notícia e você não conta. Nós precisamos contar as boas novas do Evangelho, porque nós sabemos o que vai acontecer no futuro, meus irmãos. Nós não deveríamos perder oportunidades de alertar as pessoas do que vai acontecer, mas também trazer elas para a esperança do Evangelho. Ok, vai vir, de fato, Deus vai exercer justiça sobre esse mundo, mas a esperança em Cristo. Você pode se dobrar diante de Cristo, colocar a sua vida diante dEle, colocar a sua confiança nele, viver uma vida que agrade a Ele enquanto você vive aqui. Você não precisa estar focado no medo, você não precisa focar apenas no julgamento de Deus. Isso é realidade, nós não podemos negar, mas você pode ter aqui, nesse momento agora, focar na esperança que há no Evangelho. Aproveite as oportunidades. Se você de fato conheceu a Cristo, se você de fato confiou em Cristo e você sabe o que vai acontecer futuramente, você deveria estar alertando as pessoas para colocar a sua confiança na esperança do Evangelho. É o que os apóstolos faziam em todas as oportunidades, discípulos faziam em todas as oportunidades. E sempre eles colocavam o aspecto de que Deus, no momento, irá trazer juízo sobre esse mundo. Mas vocês podem se voltar para Cristo. Sempre eles faziam esse contraste da condenação e da esperança do Evangelho. Isso é muito importante para nós e muito encorajador. Se você está ouvindo sobre o julgamento que Deus vai trazer sobre esse mundo, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você deveria aproveitar todas as oportunidades que você tem para falar do Evangelho.
todas as oportunidades para falar do Evangelho. Ao mesmo tempo que, se você está aqui e você ainda não colocou a sua confiança nessa esperança maravilhosa do Evangelho, essa é uma noite muito oportuna para você. A graça de Deus, ela permanece a mesma ainda. O Senhor ainda está esperando para que você coloque a sua confiança nele. Se você ainda não colocou sua esperança, você chegou aqui e tudo que você ouviu aqui, você chegou à conclusão de que se hoje acontecesse esse julgamento de Apocalipse capítulo 20, eu estaria diante daquele trono. Seja eu rico, seja eu pobre. Por quê? Porque eu não coloquei minha confiança em Jesus. Eu não tenho essa certeza. Se você chegou a essa conclusão, a porta da graça de Deus ainda está aberta para você. A graça de Deus está disponível para que você possa se voltar em humilhação a Ele. Quebre a sua prepotência, se volte para Cristo. Só Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Só Ele é o caminho. C.S. Lewis escreveu algo maravilhoso a respeito desses julgamentos que vão acontecer. Ele disse: Deus acabará invadindo a história, mas quando isso acontecer, será o fim do mundo, pois quando o autor caminha para o palco, a peça acabou. O autor ainda não caminhou para o palco, ele está controlando toda a peça, ele está controlando tudo, mas ele ainda não caminhou para o palco. Se ele não caminhou, se ele ainda não invadiu essa história nossa aqui, é porque a porta da graça ainda está aberta para você. Quero que você foque nessas duas coisas. Primeiro, a esperança que há no Evangelho. Se você ainda não colocou sua esperança no Evangelho, essa é a noite. E a outra coisa, se você já colocou a esperança no Evangelho, saia daqui muito encorajado a falar dessas verdades aonde você for. Lembre-se que a qualquer momento o nosso Deus, Ele pode iniciar o fim da história. E nós, como filhos dele, temos a responsabilidade de falar do Evangelho, seja para crianças, seja para jovens, adolescentes, adultos, idosos. Nossa responsabilidade é levar o Evangelho, falar do julgamento iminente, futuro, mas da esperança e do consolo presente. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pelas verdades da Tua Palavra. Muitas vezes verdades duras para alguns, verdades que traz consolo para outros. Eu quero orar, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a obedecermos a Tua Palavra e pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não Te conhecem. Que nós olhemos, Senhor Deus, para que o Senhor, que é um Deus justo, para o Senhor, que é um Deus justo, que futuramente irá julgar ricos, pobres, grandes e pequenos, irá julgar com equidade, que nós possamos olhar com isso como um encorajamento para propagar o Evangelho da esperança, de que ainda esse julgamento pode ser cancelado para muitos, por causa de Cristo. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que não Te conhece, que não tem essa certeza de que o Senhor o salvou ou a salvou, que essa seja uma noite em que essas pessoas possam estar se dobrando diante do Senhor. Que ao término desse culto, as pessoas possam, em humildade e humilhação, buscar ajuda nas Escrituras, na Palavra de Deus, para a salvação das suas almas. Nos ajude, Deus, a reconhecer essas verdades e guardar no nosso coração, e não somente isso, mas sairmos daqui encorajados a praticarmos as verdades aprendidas aqui. Em nome de Jesus. Amém.